Oi, eu sou o Everton Anunciação, curador do canal A Fila Anda. Nem todo assunto que vocês sugerem ou que eu pesquiso eu posso mostrar aqui no YouTube, porque eles bloqueiam. Censura ou mesmo eu colocando restrição de idade. Então, eu convido a você para se inscrever nesse canal aqui, para se nós conseguirmos 500 mil assinantes, eu vou começar a viajar, mostrar conteúdo para vocês presencialmente em cada cidade do Brasil, para aí sim mostrar um assunto e compartilhar, ouvir a sua opinião, debater com várias pessoas e não somente virtual. Esse assunto dessa semana tem muito a ver com isso, que eu vejo que há de melhor nos relacionamentos e de uma forma imparcial e compartilhar com vocês conhecimento. Então, se inscreva, compartilhe, chame os amigos, tá bom? Eu preciso da sua ajuda rumo aos 500 mil inscritos. Gente, hoje mais uma vez falando de amor, tá? Mas não qualquer amor. Vamos falar do amor masculino, o homem que ama demais, que ama de forma exagerada e que já fez loucuras por causa de amor, né? Geralmente quando a gente fala de amor, a gente sempre vincula a mulher, né? E há muitos homens que amam realmente de forma exagerada e sofrem muito por causa de amor, né? Ainda é um tabu, ainda não se fala muito a respeito, ainda a questão é muito voltada à mulher, né? E é interessante perceber como realmente na sociedade os homens estão realmente sofrendo por amor e sofrendo bastante, tá? Eu vou até mostrar esse livro meu aqui, que é o Hades, Homens que Amam Demais, tá? Isso aqui é bacana, gente, porque o Hades pegou realmente como nome vinculado ao homem que ama demais, né? Eu escrevi esse livro há 3 anos e realmente depois disso esse Hades ficou como uma sigla mesmo, né? Então eu sou um Hades, eu sou um homem que ama demais, enfim. E relacionando ao Deus da morte, né, ao Deus do inferno, né, porque realmente o amor patológico é um inferno, né. Então, gente, o meu convidado, a gente não vai mostrar o rosto dele, ok? Mas ele tá aqui para contar a história dele, tá? Então eu vou falar com o Rodrigo, que tem 45 anos e é empresário. Rodrigo, obrigada pela presença. Obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigada por estar aqui, por estar falando pra gente desse assunto que ainda é tão polêmico, né? As pessoas, sabe que as pessoas ainda me perguntam assim, mas existe realmente, né, esse homem que ama demais? Quer dizer, não é só a mulher que faz loucuras e se humilha pelo homem, e realmente, quer dizer, a sociedade ainda acredita que isso predomina nas mulheres, né? Você teve experiências ruins, né? Vamos começar aí da sua primeira experiência, se você puder contar pra gente como é que é amar demais e como é que foi a primeira experiência. O que eu acho assim, interessante de relatar aqui é que é uma experiência que, assim, que você passa pelas situações mais absurdas, assim, e você não enxerga, entendeu? E aí você acaba comentando isso com os amigos, com as pessoas que estão próximas a você, e você não percebe o quão papel de bobo, né, você acaba fazendo, o quanto você está sendo humilhado, o quanto você está sendo desprestigiado, e enfim, para você está tudo bem, está tudo normal, e mesmo com as pessoas falando, você não enxerga. E até muitas vezes, quer dizer, quando alguém de fora comenta, você fica até com raiva da pessoa, né? Você fala, poxa, por que está se intrometendo? Você fica com uma espécie de cegueira emocional, né? Quer dizer, você não percebe realmente que você tá indo pro caos, né? Na realidade, assim, a desculpa que eu arrumei para mim mesmo foi de que situações assim que ela criou e que eram constrangedoras para se contar para outras pessoas, que havia sido passado por essa situação por alguma fase, por alguma coisa que aconteceu, enfim, por alguma situação criada que foi uma coisa momentânea, que depois provavelmente ela iria se arrepender, e aquilo serviria até de alavanca para o relacionamento
melhorar e você ter até uma transa melhor e ter um envolvimento maior, e aquilo acabar servindo como um laço dentro do relacionamento, como mais uma história de superação e de... Sim, né? interessante o que você está falando, porque quando a gente fala da mulher que ama demais, exatamente o mesmo processo, é você querer modificar uma situação onde você não tem controle. Então, no caso da mulher, por exemplo, modificar um homem que é cruel com ela, que tem um uso de uma agressão verbal, que humilha, e ela acha que ela realmente pode modificar esse homem, quando na verdade ela não pode. E em relação aos homens, acontece exatamente a mesma coisa, tá? Ou é um padrão que vai se repetir, que a gente vai até conversar com ele para ver se esse é ou não o caso dele, né? Quer dizer, uma infância, uma família desestruturada, onde ele presenciou, né, certos tipos de situações e volta a repetir, tá, na vida adulta, ou por questões dele, de carência, de necessidade de ter alguém e acreditar que pode modificar isso, né, Rodrigo? Então, realmente é complicado você não conseguir sair desse ciclo de modificação, né? De querer modificar. Com relação à parte de família, assim, estrutural de família, como eu já até havia comentado com você, realmente a minha família era uma família bem bacana, a minha relação com os pais sempre foi bem amorosa, bem respeitosa, entendeu? Então, assim, da parte de família, assim, de ter algum tipo de problema, realmente nunca teve, né? Então, acho que realmente eu me encaixo dentro da segunda linha lá que você falou, de sabe-se lá por quê, de eu me sentir carente, de eu precisar ter alguém ao lado e ter essa pessoa que de repente eu, na minha vida, construí, né? Na realidade, a pessoa era uma coisa e eu construí uma outra pessoa, uma outra imagem. Sim, que era aquilo que eu buscava, que eu queria para mim, coisa e tal. E na realidade uma ilusão, né? Uma fantasia que eu criei na minha cabeça, porque todo mundo enxergava a pessoa como a pessoa realmente era. E eu construí aquele altarzinho, coloquei a pessoa lá no altar e venerava a pessoa e fazia de tudo e não queria me separar, não queria perder, né? Não, achava que era para sempre. E as pessoas falando e me mostrando as histórias e coisa e tal, e realmente quando você está envolvido, você não acredita que seja uma coisa maligna, assim, que seja uma coisa do mal, entendeu? Há algumas situações, quando a gente fala aí de humilhação, de você colocar essa pessoa num pedestal, quer dizer, você realmente endeusa, né, essa pessoa, como é que dentro desse relacionamento, desse processo todo, como é que vinha a humilhação para você? O que ela fazia e você não percebia, mas como é que era esse processo dela de realmente dominar e você se sentir humilhado? Bom, assim, no meu primeiro relacionamento, entre namoro e casamento, eu fiquei 20 anos, né? Então eu posso te dizer que, assim, namorei 8 anos, foi um namoro, no meu ponto de vista, tranquilo, bacana e tal, e, né, existia a relação sexual, existia, né, aquela coisa bacana do namoro, existia respeito, não, realmente existia, né? E aí, assim, a partir do momento em que, de repente, pelo tempo, pelas famílias, a gente resolveu marcar um casamento, a partir dali a situação toda mudou, entendeu? Então, já tivemos a primeira briga na noite do casamento, entendeu? Porque a minha avó, enfim, na semana do casamento ela teve um derrame, ela não pôde ir na cerimônia, e eu fiz questão de ir até em casa, fazer uma foto com ela, coisa e tal. E aí a gente não fez a festa, não ia ter festa no casamento. E aí a gente foi pra minha casa pra fazer essa foto com a minha avó, coisa e tal. E chegou lá e tinha um bolinho lá, alguma coisinha que era pra minha avó, pra fazer alguma coisa simbólica com ela. E a minha esposa, tal, ela se negou assim de uma forma contundente, assim, de realmente de não querer participar daquilo, achou que era uma armação que a minha família tinha feito e que era para a família dela não participar, então era uma coisa
relacionado só à minha família e que eu tinha tramado aquilo e coisa e tal. Quer dizer, não tinha um motivo para ela chegar a essa conclusão? Quer dizer, Não tinha uma briga entre famílias? Não era tinha, nada... era um relacionamento perfeito, assim, das famílias. Minha mãe considerava ela a filha que minha mãe não teve, né? Entendeu? Tá. E aí ela foi e ela não fez a foto, não fez, né? Voltamos para casa, discutimos, coisa e tal. No dia seguinte, só para ilustrar, né? Durante o namoro, não existia o hábito de xingamentos e de agressão física, nada, era um namoro relativamente tranquilo, assim, Tá. né? E aí, no dia seguinte, eu saí para comprar alguma coisa para a gente comer. Quando eu voltei para casa, tal, ela tinha acabado de sair do banho, estava com o hobby e tal. E aí eu fui para cima dela, meio que brincando, querendo beijar, querendo, né, fazer uma encenação ali com ela. E ela, enfim, a gente ficou no sofá tal, e ela foi se afastando. E eu na brincadeira mesmo, assim, até né? E aí, né, nesse diálogo, ela não querendo nem beijar, nem ter um contato, nem nada, ela pega e me dá um tapa. Nossa. Entendeu? No primeiro dia de casamento, sendo, como eu falei, né? E nunca, durante o namoro inteiro, nunca teve nenhum tipo de agressão, Sim. nem nada, né? Então me deu ali o primeiro tapa e saiu chorando pro quarto e falou que eu tava querendo forçar uma situação com ela e que não sei o quê. Mas não, eu já tinha relação com ela há quase 8 anos, entendeu? Então era mais uma brincadeira, uma coisa, né? Algo da rotina de vocês. Da rotina, da brincadeira, coisa e tal. E aí assim, na lua de mel, que a gente viajou, ficou mais ou menos uns 10 dias viajando. Pra você ter uma ideia, a gente teve uma relação sexual. Em 10 dias. Em 10 dias. E aí, assim, o tema da nossa lua de mel foi o quanto deveria frequentar a casa da minha mãe, o quanto tempo eu poderia ficar lá. Se eu ficasse lá 2 horas, eu teria que ficar 2 horas na casa da mãe dela também. Quer dizer, ela estava estabelecendo as regras. Estabelecendo ali. regras, né, de uma coisa, assim, eu tentando colocar na cabeça dela que seria muito mais leve, muito mais bacana a nossa relação se realmente não tivesse essa coisa, né, que fosse uma coisa transparente, que cada um ficasse o quanto quisesse. Como eu te falei, a minha avó tinha acabado de ter um derrame e ela era uma pessoa extremamente especial para mim, então eu fazia questão de ligar toda hora, Claro. de querer saber, coisa e tal, né. Aí você sente nessas horas, né, Rodrigo, que realmente a pessoa não se preocupa, né, com pessoas que você gosta, familiares e coisas que você gosta, né, quer dizer, mesmo trabalho, então assim é complicado mesmo, né. E assim, né, e depois, no decorrer do casamento, que foi um casamento de 12 anos, nas discussões ela vinha realmente e me agredia com tapa, entendeu? Essa agressão física então Continuou e foi aumentando, até que chegou uma hora que eu comecei a revidar também. E aí ficou uma coisa totalmente sem sentido, sem nexo, né, enfim, e aí realmente... Da minha parte, assim, eu cheguei a comentar com ela que eu queria muito terminar com esse casamento, acabar com a relação, e eu não conseguia, eu tinha uma dificuldade muito grande de terminar. Nós já não transávamos mais, não tinha respeito, não tinha carinho, não tinha afinidade, não tinha nada, só que na frente dos outros, o relacionamento era perfeito, né? Tá. Tanto é que assim, eu tenho até a lembrança que na semana que foi a última que eu saí de casa, uma semana antes foi aniversário da avó dela, então nós estávamos saindo da casa da avó dela e meu carro estava parado na porta, e eu abri a porta do carro para ela entrar, e aí a tia dela até comentou, né, falou assim, nossa, depois de tantos anos, você ainda abre a porta para ela entrar no teu carro, né? E aí ela fez um comentário irônico, ela falou assim, e aí dele se não abrir. Entendeu? Então assim, mas eu fazia de uma forma espontânea, entendeu? Não era uma e você coisa forçada, sentia, né? Rodrigo, que assim, que de alguma forma ela gostava desse poder que ela exercia sobre você? Quer dizer, na verdade, humilhar você era algo que satisfazia ela? Então, eu acho que assim, que ela tinha dentro da cabeça dela que era uma coisa meio que sem limites, entendeu? E tanto, por exemplo, uma situação, né, durante o casamento,
nós compramos um apartamento e eu fiquei incumbido de pagar as prestações e ela ficou com a despesa, por exemplo, de fazer o mercado em casa, né? Certo. Então, assim, eu passei por uma fase difícil, sem grana, e a prestação atrasou 3 meses. E aí, um belo dia eu cheguei em casa, abri a geladeira assim, e na geladeira tinha uma garrafa d'água, um pé de alface, um ovo e um monte de ketchup, né? Aí eu falei pra ela, vamos fazer uma compra, vamos comprar, não tem comida em casa, né? Sim. E ela se virou pra mim e falou assim, você já cumpriu com a tua obrigação de pagar a prestação? Eu falei, não consegui pagar hoje. Ela falou, então eu também não vou cumprir com a minha. Nossa. Então quando você cumprir com a tua obrigação de pagar a prestação, eu vou no mercado e eu encho a sua geladeira de comida. Entendeu? E aí assim, tinha altos paus e tal, e ameaças minhas de sair de casa, coisa e tal. E aí no dia seguinte, quando eu chegava à noite, por exemplo, assim em casa, tinha um banquete, né? Com tudo que você pode imaginar de comidas e carnes e massas, quer dizer, de alguma forma era pra te... Quer dizer, ela te humilhava, mas ao mesmo tempo ela te recompensava de alguma forma, assim, você não vai sair daqui, né? Era realmente um relacionamento doentio, né, gente? Assim, tóxico e bem patológico mesmo, né? E assim, né, o que eu achei nesse primeiro relacionamento, o que eu achei que ajudou a terminar, chegou num determinado momento das agressões, da falta de tudo que existia entre a gente, aí eu falei para ela assim, vamos procurar uma ajuda, vamos procurar uma psicóloga, vamos um encontro de casais, alguma coisa para tentar resolver de alguma forma, né, para tentar melhorar. E aí ela se negou, ela se achava autossuficiente, ela falou que não ia passar os problemas dela para ninguém, que ela não era louca, que ela era capaz de resolver os problemas dela, que ela não ia. Então daí eu fui procurar ajuda de uma psicóloga, né? Tá. Como é que foi? Foi nesse processo que você descobre que realmente você está vivendo uma ilusão, você está fantasiando uma pessoa que não é a pessoa que está ali? Exatamente, porque assim, toda a esperança que eu tinha de procurar a psicóloga para ajudar a melhorar o casamento, ela me fez ver exatamente o contrário, né? Então assim, o quanto meu casamento era ruim, o quanto era perversa, o quanto ela era do mal, assim, realmente eu a via como uma pessoa má, assim, né? Gente, lembrando também o que o Rodrigo está falando aqui, que a terapia de casal não necessariamente você vai fazer uma terapia para juntar o casal, mas você vai fazer para realmente verificar as possibilidades deles continuarem juntos ou não, né? Isso é importante falar. E nesse caso nem foi de casal, né? Foi só você ali tentando... Foi só eu. Salvar um relacionamento quando na verdade deveria haver as duas partes ali, né? Se esforçando, quer dizer, não houve esforço da parte dela para modificar essa situação. E uma coisa engraçada, né, que aconteceu durante a terapia, eu fiz terapia durante 1 ano mais ou menos. E aí assim, a linguagem era freudiana, né? E tinha aquela coisa de eu contar uma história lá para a psicóloga, e eu queria que ela me desse o parecer dela, se eu estava certo, se eu estava errado, da forma como eu estava agindo. Aquele silêncio. E ela não falava nada, e ela ficava com a questão assim, o que você acha? E eu não, quero saber o que você tem, uma opinião de fora, né? E ela não falava nada, e ela falava que a resposta estava dentro de mim, e tinha que eu mesmo no falar, que ali eu ia achar a resposta para as minhas coisas, né? Para as minhas atitudes. E você achou? E o que foi, foi engraçado que assim, tipo, depois de 1 ano lá fazendo, já no final, eu chegava para ela, tal, contava uma história, né? Alguma coisa que havia acontecido durante a semana, e numa dessas histórias ela se virou para mim e falou, mas nossa, como é que você não deu um murro na cara dela na hora? Nem ela, freudiana ortodoxa, nem ela aguentou a situação, né? E de falar, enfim, que eu deveria ter reagido e deveria não ter, enfim, colocado panos quentes e deixado a situação do jeito que estava, né? Qual que é a situação, qual que é a sensação, na verdade, Rodrigo, assim, de você passar por anos e anos de humilhação, tentando modificar, quer dizer, essa situação e essa pessoa?
você que realmente a autoestima é algo que não vai existe, quase a né? zero, não existe, né? Engraçado também assim, como eu te falei, né? Eu tive 2 relacionamentos. Então nesse primeiro, que durou esses 20 anos, eu tinha uma dependência dela, assim, eu não conseguia terminar, uma coisa inexplicável, né? Porque parece uma situação besta, né? Quer dizer, você é maltratado, você... em contrapartida também eu não sou santo, né? Então, em determinado momento também eu acredito que eu tenha maltratado ela também, porque não havia respeito, não havia sexo, não havia nada. Só que assim, não havia a atitude de chegar e determinar, entendeu? Faltava uma coragem, existia alguma trava psicológica, alguma coisa que não deixava realmente eu sair daquilo, entendeu? Na verdade, eu ia você tá dormir falando... com esse pensamento de Sim. querer terminar, acordava com esse pensamento de querer terminar. E não conseguia. E os dias passando, e os meses e os anos, entendeu? Isso realmente, em qualquer relacionamento que a gente fala que é tóxico, né, que é patológico, realmente o amor se torna um vício. Então, assim, amor entre aspas, né, gente? Porque na verdade, você tem um vício da pessoa e por pior que você se sinta nesse relacionamento, você não entende porque você não consegue sair. É como qualquer outro vício, né? Eu vou te falar, em algumas vezes, assim, quando o relacionamento... existia uma discussão e se falava na possibilidade da separação, para mim, assim, a princípio, eu pensava, nossa, que bacana, que legal, vai ser agora, eu vou conseguir realmente, né, a gente vai ver a possibilidade de se separar, de cada um cuidar da sua vida, mas assim, depois de meia hora pensando, 1 hora pensando, já vinha o pensamento de, será que é isso que eu quero? Como é que vai ser a minha vida sem ela? Entendeu? Então, e o medo de ficar sozinho, né? Quer dizer, e tem a abstinência, a gente vai falar, vamos entrar no intervalo, gente, assim, gostaria de falar que, assim, na verdade é impossível você modificar o caráter de uma pessoa. Uma pessoa pode até modificar padrões e pode modificar atitudes, né? Agora, o caráter é uma coisa realmente muito complicada, tá? Eu só volto com Freud explica. Você acha que só a mulher que ama demais? Não. Tem muito homem que ama exageradamente e a gente está falando hoje do amor patológico masculino, ok? Homens que amam demais. O nosso empresário Rodrigo, ele já contou, né, sobre o primeiro casamento, humilhação que ele passou e eu deixei no final do primeiro bloco a pergunta da abstinência, né? Quer dizer, como qualquer droga, quando há uma separação de um vício, que a gente está realmente desesperado por esse vício, a gente tem realmente sintomas muito fortes, né? O vício do amor, ele é comparado, e gente, isso em pesquisas americanas, e ele realmente é comparado a essa abstinência de estar sem o outro, né, que você ama, entre aspas, é comparado realmente ao vício de quem deixa uma droga, principalmente a cocaína, ok? Rodrigo, como é que você sentiu? Quais foram os principais sintomas de estar longe desse vício, dessa pessoa? Como é que foi a abstinência? Então, a princípio, assim, a separação também aconteceu porque teve uma sequência, assim, de 3 brigas feias e de humilhação máxima, eu acredito, né? E aí foi a gota d'água, assim, eu aproveitei essa situação, criei forças dentro dessas situações para sair fora, para realmente pegar as minhas coisas e sair fora, né? Tanto é que eu saí do casamento assim com a roupa do corpo. Fiz uma malinha pequenininha e deixei tudo para trás, assim. Como é que é esse momento onde carro, você sai? Tudo. Tinha uma vida tranquila, morava num apartamento super bacana, com todo o conforto. Larguei tudo, entendeu? Você saiu de cabeça erguida ou você saiu ainda com a sensação da humilhação, de abandono, de... Então, saí teoricamente, a princípio, com
com a dignidade, assim, com alguma dignidade, né? Mas o que você falou da patologia é engraçado, porque passaram-se, assim, alguns dias, e daí aquela coisa, você começa a saber da vida da outra pessoa, o que ela está fazendo, se ela está saindo com alguém, o que ela está fazendo. E ela criava situações, assim, tenho certeza que ela criava algumas, outras eram verdadeiras, mas que ela estava se relacionando com pessoas complicadas, assim, tipo com ex-policial, entendeu? Com pessoas que tinham, pelo menos que ela passava para mim, assim, né? Que tinham algum tipo de problema ligados à violência e tal. Então eu comecei a entrar numa neurose assim, será que ela estava bem? Você continuou, então, no processo do vínculo, exatamente, né? assim, entendeu? Por mais que, né, que fosse aquilo que eu queria, eu comecei a ficar preocupado com ela e ligava e queria saber da vida dela, se ela estava bem, se ela não estava. Até que, claro, em determinado momento, como a separação partiu de mim, ela não queria ter se separado, ela começou meio que a jogar, claro, né? E a usar isso, assim, para que eu voltasse, né? Então, eu acredito que muitas vezes, assim, ela deu a entender que ela estava saindo com gente perigosa, que ela passava a noite fora de casa, que ela não sabia onde ela estava. Enfim, sabe? De criar situações assim. Sim. E de não contar certas coisas mesmo, e de não querer. Enfim, ela fez realmente uma cena ali, um teatro que realmente ela me deixou muito preso, entendeu? E a sua sensação emocional, física, de dor emocional, o que você passou, na verdade, com essa... Você chegou a sentir uma abstinência, uma falta física, você passou por depressão, como é que foi? Fala pra gente. Sim. Ó, aquela coisa de, assim, no primeiro momento, achar que você fez a coisa mais legal do mundo, né, de ter se livrado de um problema. Sim, o alívio, né? Do alívio, coisa e tal. Mas aí, assim, eu cheguei a ter, eu trabalhava muito agitado durante o dia, à noite eu ia para casa, deitava, sentava no sofá assistindo televisão e eu sentia o meu coração totalmente descompassado, assim, entendeu? E aí, como eu voltei para casa da mãe e tal, né, comentei com a minha mãe, comentei com meu pai. Aí um belo dia meu pai falou, de tanto comentar, ele falou, não, vamos no hospital, vamos ver o que é isso. Aí eu fui no hospital, fiz um eletro e tal, e eu lembro que o médico mandou chamar meu pai, mandou chamar minha mãe. Eu falei, pô, o que está acontecendo? Eu tenho uma saúde boa e tal, né? E aí eu tava com uma arritmia, eu tava com um problema totalmente, e fui procurar, fui ver o que era isso, e era totalmente de fundo emocional realmente, né? Sim, gente, o que ele falou é interessante. A grande parte das pessoas que sofrem esse problema de dependência afetiva, né? Quer dizer, que se separa, passa por problemas de pânico, de crises de pânico, né? Onde acha que está tendo um infarto, alguma coisa. Exatamente. E na verdade realmente é emocional. Isso realmente acontece demais, tá? É a tal abstinência, né? Podem ocorrer também enjoos, vômitos, tonturas, insônia, dores de cabeça, tá? Então realmente é muito complicado, né? Eu diria que dessa lista que você falou eu tive todos, entendeu? Né? Insônia, dor de cabeça, enfim, tudo, entendeu? Você está se desvinculando de um vício, porque na verdade esse amor, entre aspas, né, é um vício, é uma dependência do outro, né? É uma dependência de um relacionamento que você precisa acreditar que ele vai funcionar. Esse foi o primeiro, né, Rodrigo? Aí eu sei que você teve novamente uma repetição de padrão de um outro relacionamento que também foi muito cruel para você. Foi. Mas aí, assim, eu se fosse comparar, né, como eu te falei, no meu primeiro relacionamento, pelo desgaste também, pelos anos, e assim, pelo temperamento dela, aquela coisa do caráter que você falou, eu realmente acredito assim, que as pessoas não mudam, né? Então cada um é o que se está vivendo uma situação diferente, é uma coisa momentânea, é uma coisa
com medo da perda. Então, assim, e aí eu conheci uma outra pessoa mais nova que eu, bem mais nova que eu, né? E ela era totalmente do bem, totalmente bacana, totalmente uma outra pauta, uma coisa totalmente ligada a estudo, ligada à família, uma pessoa extremamente bacana e legal, assim, né? E aí, enfim, me apaixonei de novo, né? Me joguei de cabeça de novo num novo relacionamento. E aí esse, assim, também de um certo tempo depois, também desandou, né? Essa parte assim, eu acho que eu me apaixonei muito mais por ela do que ela por mim, né? Então, assim, enfim, acho melhor você ir perguntando, que aí eu vou... Se você começou a ter os mesmos sintomas que você tinha com o primeiro relacionamento, quer dizer, de que forma você se sentiu humilhado? Ela fazia coisas para te deixar humilhado? E se fazia, o que ela fazia? Não, então, na realidade, esse relacionamento, assim, foram mais ou menos uns 2 anos de namoro. E assim, eu tinha saído de um casamento e eu tinha saído também de um emprego de 24 anos. E no casamento eu larguei tudo para trás, saí com a roupa do corpo. E nesse emprego que eu tinha, eu também larguei o emprego com tudo, não peguei nada, não tive direito a nada. Foi uma briga, uma discussão que, enfim, financeiramente eu saí destruído, né? Eu estava numa fase bem ruim. E aí conheci essa pessoa, ela não ligou para isso, para o lado financeiro, me deu muito apoio, assim, emocional, muito carinho, muito respeito no começo. E assim... Você falou, agora vai ser diferente, vai ser diferente. Esse vai ser diferente. Pois é, encontrei uma pessoa, tal, extremamente bacana, tal. E aí, assim, a primeira grande baque, né, que aconteceu. Essa pessoa, ela se sentiu, como ela era mais nova, tal, ela se sentiu com a necessidade de fazer uma viagem para o exterior, de fazer um intercâmbio, tal, e de, enfim, conhecer a língua, conhecer outras culturas, coisas e tal. E ela foi atrás disso e ela conseguiu para ser au pair nos Estados Unidos, né? Entrou no programa de au pair lá. Ela ia ficar 1 ano lá. Então a gente se desdobrou para pagar passagem, para fazer a coisa da forma mais confortável para ela possível. E foi assim, com lágrimas e choros e desespero, e meu amor, e volta logo, eu te amo, e coisa e tal. E aí ela lá, eu aqui, a gente se conversando através de câmeras, Skype, coisa e tal, MSN. E aí... Você na espera. Eu na espera, né, aquela coisa, sempre, todo dia. Eu tinha acesso aos e-mails dela, às contas dela, então qualquer coisa que acontecia eu comunicava a ela, coisa e tal. E aí o primeiro baque, né, depois de 3 semanas que ela estava lá, a gente se falou, ela falou que ia numa festa, coisa e tal, e mandou um e-mail para mim super apaixonada, coisa e tal. Ela foi nessa festa e 2, 3 dias depois que ela foi nessa festa, eu estava em nome dela, com o MSN dela aberto, e aí uma pessoa, um homem, né, querendo se comunicar com ela, querendo falar com ela, e aí eu comecei a responder para esse cara como se fosse ela. Né? Já tô vendo. Pois é. E aí você pegou E aí o cara falando que estava muito preocupado porque ela não tinha ligado na noite anterior, que ele estava preocupado com ela, coisa e tal. E aí eu mandei uma pergunta para ele assim, não, mas o que você pensa a meu respeito, o que eu significo para você? E aí a resposta do cara foi assim, foi que ela, né, que era tudo para ele e que a transa que eles tinham tido, que tinha sido a coisa mais maravilhosa do mundo, que foi totalmente diferente, que ela foi a única pessoa que ele transou e que ele teve vontade de continuar dormindo, de abraçar, de levantar e conversar com ela, coisa e tal. E a sensação que ela era uma que pessoa você diferente. Teve nesse momento, novamente a humilhação, né, sentir realmente tudo aquilo voltando, né? Mas era assim de matar ela, né, de verdade. Você sentiu raiva? Foi uma coisa assim, de realmente, nossa, eu acho que foi a pior sensação que eu senti na minha vida, foi escutar esse cara falando que tinha transado e que tinha sido maravilhoso, coisa e tal, né? E aí eu continuei conversando com ele, depois de algum tempo ele sacou que não era ela,
Aí ele me xingou, eu xinguei ele e tal, você pode imaginar como é que terminou essa conversa. Sim. Aí eu dei um Ctrl+C nessa conversa, escrevi um e-mail para ela que começava assim, né? Sua vaca, por que você fez isso? Entendeu? E colei a conversa que eu tive com ele, xinguei ela e falei que não queria mais e coisa e tal, parará. Aí depois ela me ligou chorando, desesperada, que me amava, que me queria, que ela fez a coisa sem saber, que ela tinha ido na festa, um lapso, que né? ela tinha bebido e que ela não sabia o que ela tinha feito e coisa e tal. E aí eu fiz um monte de questões, ela foi saindo de uma, saindo da outra, enfim, conclusão. Que me amava, que me queria e que por causa disso ela ia mudar de cidade. Então ela mudou assim, de um extremo ao outro, assim, dos Estados Unidos, né, viajou. E você acreditou nela? Eu acreditei nela e a gente continuou se comunicando e tal, e com o passar do tempo tudo voltou a ser o que era, né? Nesse caso, Rodrigo, pelo que você está me falando, você também idealizou, porque nesse momento em que você descobre a traição, quer dizer, você realmente poderia ter cortado a partir daí, sim, né? Mas sim. não, você continuou precisando acreditar que ela era essa pessoa especial, como no primeiro casamento, Sim, né? porque ela falou que ia se matar lá, que ela não ia mais voltar, que a razão da vida dela era eu, e que, pelo amor de Deus, para eu não fazer nada com ela, coisa e tal, enfim. E daí ela mudou de cidade, foi para outro estado e tal. Ficou lá mais 7 meses e me disse que queria voltar. Que não ia ficar um ano lá, que estava muito ruim, que ela queria voltar. Mas que como ela já estava lá, que ela queria aproveitar e conhecer outras cidades, fazer compras, coisas e tal, né? E aí eu falei, bom, tudo bem, você já está aí, aproveita, né? E aí ela saiu da casa onde ela estava e ela parou de se comunicar comigo. Tá. Eu perdi o contato com ela, ela mandava uma mensagem, tipo, tô bem, tô viva, não se preocupa comigo, daqui 3 semanas eu tô aí, e coisa e tal, eu tô viajando, tô na casa de uma pessoa e não dá para entrar na internet, e eu não consigo falar com você, mas fica tranquilo, coisa e tal, né? E aí o que aconteceu? Eu olhando os e-mails dela, chegou um e-mail da FedEx, porque ela mandou as malas dela pelo FedEx, ela foi primeiro, depois ela mandou as malas, e aí eu vi ali origem e destino, e eu percebi que ela tinha voltado para a primeira cidade que ela tinha... Que é onde ela estava com aquele que era rapaz. onde ela estava com o cara, entendeu? Tá. E aí, puta, aquela sensação horrorosa de novo, né? Aí eu tive uma oportunidade de falar com ela, falei, onde você tá? Aí ela falou, eu tô em tal cidade. Eu falei, não, você não tá, onde é que você tá? Eu tô em tal cidade. Eu falei, não, não tá, onde é que você tá? Então tá bom, eu vou te falar. Aí começou a chorar, não sei o que, coisa e tal. Ele falou, não, eu voltei pra ele. Eu falei, mas como assim? Como é que você voltou pro cara? Não, porque eu preciso te falar, eu me apaixonei por ele e eu tenho certeza que eu nunca mais vou vê-lo na vida, então eu passei aqui para me despedir, mas eu espero que você me desculpe, porque eu vou voltar para os Estados Unidos, vou voltar para o Brasil, porque eu te amo, eu quero casar com você e coisa e tal, eu só vim realmente aqui me despedir dele, coisa e tal. E assim, e nessa despedir dele, ela ficou lá um mês e pouco morando com ele, entendeu? Tá. E... Só resumindo um pouquinho por causa do nosso tempo, então ela volta e você aceita ela. Então, daí eu entrei em pânico de novo, chore, xingue, não sei o que, coisa e tal. Aí ela falou, eu vou voltar, eu quero casar com você, só que tem um problema. Eu falei, qual é o problema? É que eu tô grávida dele. Entendeu? E aí a dor, o choro, o xingamento, tudo que você pode imaginar. Mas enfim, ela fez a coisa de uma forma com que ela estava voltando e que ela não gostava mais dele, de nem ficar lá, e que ela precisava voltar correndo, gente, que ela estava correndo perigo lá, e eu entrei na dela, entendeu? Mais uma vez. Mais uma vez, né? E aí tem aquela situação engraçada que eu te falei, que ela voltou depois de uns 10 dias mais ou menos, voltou grávida, ela tirou o filho aqui no Brasil, e eu fui esperar, ela estava no aeroporto segurando um balãozinho de coração do lado e uma caixinha de bombom na outra mão, entendeu? Quer dizer, apesar de tudo, você ainda está lá no aeroporto todo romântico, Pois esperando por ela. E qual que foi a reação dela? Então, aí ela saiu, né, do desembarque lá internacional, saiu super, uma cara abatida, cansada, me deu um beijo no rosto e falou, vamos embora, tal, porque eu estou muito cansada, eu preciso descansar.
Quer dizer, já te cortou Já ali, né? cortou, já jogou um balde de água gelada. E aí uma outra situação que eu acho bem interessante assim de contar, não sei como é que tá de tempo. Não pode falar. Mas é que assim, eu tinha fechado com o hotel, de ficar 15 dias no hotel com ela. Aí a gente foi pro hotel tal, e eu morrendo de saudades e querendo ficar com ela, encher de beijos e coisa e tal. A gente foi pro banheiro para tomar banho, e conforme, né, os dois, enfim, na situação, a luz ali para tomar banho, eu meio assim, me agachei para fazer sexo oral nela, entendeu? E ela me tirou, me puxou, me levou para trás e falou para eu não fazer aquilo, porque ela havia transado com o cara de manhã. Ah, meu Deus. Rodrigo, se fosse eu, nossa. Entendeu? E aí aquela coisa demais. Eu fico imaginando tudo isso que você está contando pra gente, assim, a humilhação, o desespero que você não deve ter passado segundo após segundo. E a gente está falando aqui de anos com cada uma delas, né? Não são coisas rápidas, quer dizer, a gente está com um tempo um pouco curto. Eu sei que esse segundo relacionamento também terminou, né? Sim, terminou. Queria que você falasse, agora pra gente finalizar, qual a conclusão você tirou disso tudo, desses dois relacionamentos, dessa baixa autoestima, como você mesmo disse, né? E dessa necessidade de modificar o outro. Que conclusão você chega agora na sua vida, você, Rodrigo, 45 anos, empresário, mais focado em você, como é que é para você agora um novo amor? Como é que essa pessoa precisa ser? Então, assim, o que eu tiro de lição disso tudo é que, assim, em contraste que, assim, um relacionamento perfeito, alguém perfeito, não existe, né? Então, acho que o relacionamento realmente é a troca de afetos, de carinhos, de problemas, E assim, né, o que eu não comentei com você, uma coisa que nos dois relacionamentos foi unânime, foi a falta de sexo, entendeu? Tá. No final dos casamentos, e coisa de anos, assim, não é coisa de meses, né? A relação sexual acabou de uma tal forma, assim, acabou, simplesmente acabou. Da pessoa, dela não procurar, dela não ter vontade. E eu tentei ali, entendeu? Eu tentei. Tá. E pra mim é aquela coisa, a pessoa ela era tão bacana, ela era tão, o que eu criei dentro, né, de mim, assim. Sim, da sua fantasia, né? Na minha fantasia ela era uma pessoa bacana tal, e o sexo tal é uma coisa que ficou para terceiro ou quarto plano, entendeu? Eu já não me incomodava mais em não fazer. Então hoje em dia é realmente buscar alguém que não fique na fantasia, que seja uma pessoa legal mesmo, exatamente, né? uma coisa que de assim, troca, né, é que as pessoas também não acreditam, é que assim, embora eu não tivesse mais sexo com ela, eu era uma pessoa fiel, entendeu? Não procurava, Sim. Existiam situações de que eu poderia até fazer alguma coisa, mas eu não procurava, a minha vida com ela me bastava, assim. Entendeu? Eu acredito, porque na codependência a gente realmente fica tão atado que o foco, o hiperfoco vira a pessoa. Rodrigo, eu quero te agradecer muito, tá? Por estar conversando. E boa sorte aqui, que seu próximo relacionamento seja sinônimo, né? Exato, de paz, né? De troca, e que você seja feliz. Obrigada, tá? Obrigado, eu que agradeço. Gente, lembrando que codependência afetiva não é amor, tá? A gente se confunde porque na verdade a gente está vinculado a uma situação de vício, que a gente acredita que seja um amor, porque essa situação de vício, como em qualquer outro vício, libera muita endorfina e serotonina, então faz a gente acreditar que a gente está vivendo uma grande paixão, quando na verdade a gente está doente, ok? Eu espero que você tenha gostado desse episódio dessa semana. Se inscreva, compartilhe com os amigos, sugira. Seja o primeiro a saber do que está acontecendo às melhores matérias em relacionamento ao redor do mundo. Se inscreva, compartilhe com os amigos e te vejo semana que vem. Até lá!